Olá, boa tarde. Está no ar o Record News Paulista, direto de Araraquara, interior de São Paulo. Vamos aos destaques. Bandidos explodem caixas eletrônicos em Louveira. Criminosos usavam armas de uso restrito e fizeram clientes reféns. Em Araraquara, a noite de sábado foi de desfile das escolas de samba. Polícia alerta para cuidados na estrada com tempo de chuva em São Paulo. E pesquisadores descobrem na goiaba um poderoso aliado contra o envelhecimento da pele. A fruta tem propriedades que retardam sinais da idade e também aparecimento de manchas. Essas e outras notícias agora no Record News Paulista. Após adequações, muitos proprietários de clubes e casas noturnas interditadas na semana passada em Bauru já têm autorização para funcionar nesse carnaval. Depois da força-tarefa que fiscalizou todas as casas noturnas e clubes de Bauru, agora a correria dos empresários é para regularizar a situação para reabrir. Foi o que fez a Sociedade Hípica de Bauru. O espaço chegou a ser interditado por falta de itens de segurança. Sinalização, a luz de emergência, saída de emergência, mas isso tem saída até demais aqui, né? Então conseguiu arrumar tudo, o carnaval, a folia está preparada? Preparada, a todo vapor. O salão, que na semana passada recebeu quase 2.000 pessoas, já está com todas as mesas organizadas, decoração pronta e palco arrumado. E o mais importante, sem riscos para os frequentadores. Os nossos carnavais sempre são sucesso. Lotação, muita gente, sem bagunça, muita segurança. Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e fiscais da Prefeitura interditaram mais de 15 casas noturnas em Bauru, além de salões de festas de clubes, porque a maioria não tinha todos os itens de segurança ou estava sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A medida foi adotada pelo prefeito após o incidente que matou mais de 230 pessoas em uma boate no Rio Grande do Sul. Os empreendedores estão indo atrás, estão se regularizando, estão instalando as saídas de emergência, iluminação de emergência, toda a questão de segurança, de combate a incêndio. E ao mesmo tempo que está sendo feitas essas regularizações, a prefeitura junto com o Corpo de Bombeiro também estão fazendo as liberações. A temporada de chuva é um problema para motoristas que dependem de uma estrada rural em São Carlos. É preciso enfrentar buracos e muita lama. A situação de quem depende da estrada Fazenda São Roberto está cada dia mais difícil. Moradores da região reclamam que o local está abandonado há mais de um ano. Mas tem condução, já não é aquelas coisas, mas não aguenta. Tem muitos coitados aí como eu, a minha caminhonete está quebrada. E muitos outros aí estão com condição quebrada. Por quê? Passando essa estrada, precisa se locomover para vir na cidade, fazer alguma coisa, não tem condições. Buracos, pedras, lama e poças de água tomam conta do lugar, principalmente nessa temporada de chuvas. As galerias que deveriam fazer o escoamento da água estão mal conservadas. Quem é obrigado a fazer esse trajeto tem que arriscar. Todo cuidado é pouco para não danificar o veículo ou sofrer um acidente. Nessa situação aí eu não estou nem saindo de casa, vou trabalhar de moto e o carro fica parado em casa. Este criador tem 2 filhos e depende do transporte escolar, que não consegue chegar até a casa dele para pegar as crianças. Nós temos que pôr as crianças em moto, de carroça, de trator, para poder levar até um ponto que consegue vir na estrada o ônibus para as crianças escolar. O trabalho dos moradores também fica prejudicado com o problema da estrada, que é a única opção para quem precisa chegar ao centro de São Carlos. O caminhão fica atrás para chegar em São Carlos, né? Então, quer dizer que o leite que fica ali perde e a gente não consegue receber o dinheiro do leite, né? Está perdendo o dinheiro, né, com isso aí, só por causa da estrada, né? Durante a reportagem, acompanhamos de perto o carro de um dos moradores que ficou atolado e teve mais uma vez que ser resgatado. Sorte nossa que o seu Zé está ficando de prontidão aqui para puxar a gente com o trator, porque aqui realmente não passa. A gente tenta passar, mas não consegue. Funcionários que trabalham com transporte de valores estão em greve há quase uma semana. Eles exigem a participação nos lucros da empresa. Se não houver acordo, pode faltar dinheiro nos bancos e caixas eletrônicos nos próximos dias.
Muita gente pode passar o carnaval sem dinheiro, tudo por conta da greve dos funcionários que trabalham com transporte de valores. Desde terça-feira, o número de carros fortes pelas ruas de todo o estado diminuiu. Cerca de 500 trabalhadores em Campinas e região estão de braços cruzados. Estamos cumprindo a lei dentro do ordenamento jurídico, que é manter os 30% trabalhando. A consequência para a população aí, com certeza, é a falta de dinheiro no mercado, na praça, nos bancos aí. Os grevistas dizem que a negociação é antiga. Eles reivindicam participação nos lucros e resultados da empresa. A alegação é que ainda não se encontra em momento financeiro para estar implantando benefício. Essa semana, os funcionários se reuniram com representantes da empresa no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo em busca de uma conciliação, mas a audiência não teve sucesso. Agora a ação está nas mãos da Justiça e enquanto não houver um acordo, a greve continua por tempo indeterminado. Até que patrões e trabalhadores entrem em um acordo, quem fica no prejuízo são os clientes que precisam das agências bancárias. O direito deles, se estiver amparado por lei, nós temos que aceitar. Greve geral é meio complicado, mas deveria, sei lá, algum período do dia só para não prejudicar tanto, né, a população. Acho que tem que ser uma coisa organizada, com responsabilidade, para não agradar um e desagradar outros, na medida do possível, né? Na Baixada Santista, mais um bebê morre em uma UTI. Ele estava internado no Hospital Irmã Dulce, na Praia Grande. Na semana passada, outro recém-nascido morreu após contrair uma bactéria. Ainda não foi comprovado se esse segundo bebê teria contraído a mesma bactéria. Em menos de uma semana, a menina Anabela é a segunda criança que morre após contrair infecção hospitalar. Os recém-nascidos estavam internados no Hospital Irmã Dulce, na Praia Grande. A criança nasceu prematura, pesando pouco mais de 1 quilo. A família diz que o bebê vinha reagindo bem e ganhando peso. Mas de uma hora para outra, a menina piorou, justamente após a interdição da UTI neonatal devido à contaminação por uma bactéria. Eles falavam que era uma infecção, então que era uma infecção que ela tinha no sangue. Ela foi e conseguiu urinar, então eles adiaram uma cirurgia. Mas no decorrer do outro dia, ela ficou roxa, ela estava muito inchada e começou a ficar roxa, faltar ar. Na declaração de óbito consta que a causa da morte foi broncopneumonia bilateral. A necrópsia foi realizada no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos. Ariovaldo perdeu a única filha, mas para o pai, a morte ainda precisa ser esclarecida. Uma das enfermeiras, estava manuseando ela, e sem touca, o cabelão solto até embaixo. E a gente olhava e não dá para falar, porque a gente vai falar o quê? A gente tá vendo que tá no ar alguma coisa. A médica fala para botar a luva, botar as coisas e ela tava ali. Aquela bactéria, ela entra até pelos pés. E eles não estavam usando os equipamentos. Eles exigiam que os pais usassem, não eles. O Hospital Municipal Irmã Dulce afirmou que a limpeza na UTI neonatal é feita constantemente por trabalhadores treinados. Quanto aos profissionais que atuam no setor, a unidade de saúde informou que eles recebem orientações quanto a medidas preventivas, sendo a principal delas a higienização das mãos. Presos da cadeia de Botucatu foram transferidos para a Cerqueira César. A medida tomada pelo governo do estado tem como objetivo acabar com a superlotação e evitar rebeliões. Um forte esquema de segurança foi montado para o transporte dos primeiros 34 presos da cadeia pública de Botucatu para o Centro de Detenção Provisória de Cerqueira César. A medida tomada pelo governo do estado busca acabar com a superlotação das celas e falta de estrutura para abrigar os detentos. É uma aspiração grande já da população, tendo em vista que a cadeia, quando foi construída, ela se situava num local isolado da cidade. Mas com o progresso, com o passar dos anos, acabou ficando no centro da cidade. E algumas rebeliões que já ocorreram causou um certo pânico na população. E também está se cumprindo a lei de execução penal, que é inadmissível que preso fique 200 presos, 100 presos, no local cabe 60. Né? Só dificulta a ressocialização do preso. A cadeia pública de Botucatu já foi palco de várias rebeliões.
A mais recente foi registrada em 2007, quando presos renderam um carcereiro e roubaram as armas da unidade prisional. Houve troca de tiros com a polícia. Pessoas que passavam por ruas próximas ao local tiveram os carros roubados. Uma mulher foi agredida com uma coronhada na cabeça. Na ocasião, 68 detentos conseguiram fugir. Haverá ainda mais 2 etapas até que todos os presos sejam transferidos da cadeia pública de Botucatu. Você não ter preso significa uma série de riscos a menos, né? Motim, rebelião, tentativa de resgate, plantão do lado. Significa uma maior tranquilidade para a Polícia Civil. Segundo a Polícia Civil, outras 2 transferências estão previstas ainda para este mês. Mais de 84 detentos serão levados da cadeia de Botucatu para presídios da região. Bandidos roubaram um malote com R$20 mil em Franca. A vítima chegava ao banco quando foi rendida por 2 homens armados. Eles fugiram com todo o dinheiro em uma moto. O assalto aconteceu em frente a esta agência bancária, no bairro Estação, área central de Franca. 2 homens em uma moto, um deles armado, renderam o comerciante que estava neste veículo. A dupla fugiu levando um malote com cerca de R$20 mil. A vítima abalada não quis gravar a entrevista. Essa cliente, que não quis mostrar o rosto, conta que viu o assalto. O senhor deixou o carro do outro lado e parece que estava entrando na agência. Quando a gente olhou, tinha uma pessoa atrás dele com um revólver. Acho que falou que era um assalto. Pegou a sacola que estava na mão dele, montou na moto e foi embora. Segundo testemunhas, a ação foi rápida, menos de 3 minutos. A polícia esteve no local. Muitas pessoas que vão às agências estão assustadas e pedem segurança. Nessa terra, infelizmente, a gente estamos muito impune. A gente trabalha muito e não sabe o que vai acontecer. Hoje a gente está aqui, vai saber amanhã. Ainda bem que foi só um dinheiro, né? Depois de ser assaltado, um taxista conseguiu ver o lugar onde o bandido teria se escondido. O suspeito pode ser o responsável por outros 14 roubos. Segundo a polícia, o ladrão costumava abordar os taxistas na rodoviária de Americana. Rodrigo Pontelo, de 21 anos, se passava por cliente, contratava uma corrida para outra cidade e, no meio do caminho, com esse revólver calibre 32, anunciava o assalto. Só que no último roubo, a vítima conseguiu ligar para a polícia assim que o ladrão fugiu com o dinheiro. O taxista foi seguindo de longe o bandido e passando as informações para a PM pelo celular. O esconderijo que Rodrigo escolheu para se esconder deu trabalho para os policiais encontrarem. Logramos êxito em encontrar um indivíduo deitado, escondido entre o capim, que estava alto, e a arma foi localizada próxima ao autor, no córrego, dentro do córrego que ele jogou. O suspeito, que não tem passagens pela polícia até agora, já teria roubado outros 14 taxistas da mesma forma. Tem outros taxistas também, que a gente já fez contato aí, que reconheceram o indivíduo como autor de roubo desses taxistas. Então eles vão ser ouvidos aí posterior pelo DP da área. A polícia orienta que quem reconhecer Rodrigo deve procurar a delegacia mais próxima. Em Arthur Nogueira, funcionários e clientes foram feitos reféns em uma agência bancária. A quadrilha estava dividida em 2 grupos e um deles tinha um rádio sintonizado na frequência da polícia. O banco fica no centro de Arthur Nogueira e na hora do assalto havia cerca de 40 clientes e 20 funcionários. Mas isso não foi suficiente para evitar que cerca de 10 homens invadissem a agência fortemente armados. Os bandidos se dividiram em 2 grupos. Um ficou do lado de dentro e o outro aqui fora para vigiar a movimentação. Um dos assaltantes estava com uma arma de brinquedo. Ele conseguiu passar sem nenhum problema pela porta giratória e rendeu o vigia. Os funcionários, então, foram obrigados a liberarem a entrada para os comparsas. Enquanto o grupo assaltava do lado de dentro, eles se comunicavam com os criminosos aqui fora por um rádio. Além disso, eles tinham um terceiro aparelho que estava sintonizado na frequência da Polícia Militar. Segundo o policial, o assalto durou cerca de 20 minutos e os bandidos fugiram a pé. Não chegaram a agredir nem ameaçar, somente mandaram cooperar e foi levado os armamentos dos vigilantes. Ninguém foi preso e, como nenhum bandido estava encapuzado, as imagens gravadas pelas câmeras de segurança da agência podem ajudar a Polícia Civil a identificar os suspeitos. O banco não divulgou a quantia levada.
Acidente grave na rodovia Anhanguera. 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. A batida foi tão forte que o carro se dividiu em 3 partes. Os ocupantes do carro foram arremessados para fora do veículo. 2 vítimas foram socorridas em estado grave. Outras 2 morreram na hora. A batida foi tão forte que o carro se dividiu em 3 partes. A parte da frente do veículo ficou presa no guarda-reio. As outras 2 foram parar a quase 30 metros de distância. Por todo o canteiro lateral, era possível ver objetos das vítimas e partes do carro, como o volante e o para-choque. O acidente aconteceu aqui no quilômetro 90 da rodovia Anhanguera. A Polícia Militar Rodoviária ainda não sabe o que teria tirado o motorista da pista. 2 hipóteses já estão sendo apuradas. Uma delas, alguma falha mecânica no carro. A outra, que o motorista pudesse estar em alta velocidade. Isso porque ele perdeu o controle em plena reta. O carro saiu da pista, invadiu o acostamento e bateu aqui nessa defensa metálica. Com a força do impacto, a defensa foi arrancada do lugar. O veículo teria capotado várias vezes e atingido aquele poste do pórtico aqui da rodovia. Pelas marcas, dá para se ter uma noção à altura que o veículo chegou. Uma terceira hipótese também deve ser investigada. Os ocupantes do veículo eram estrangeiros e poderiam não conhecer esse trecho da rodovia. Quem que vai apurar isso aí é a perícia, que já foi acionada e está deslocando para cá. Só eles que podem apurar. Se a gente encontrou a indicação de um deles, trata-se de uma nacionalidade argentina. A rodovia não precisou ser interditada. Apenas o acostamento ficou bloqueado para o trabalho dos peritos. A seguir, Polícia Militar fecha bingo em Americana. Para entrar, clientes precisavam de senha. E pecuarista de Botucatu adota sistema para a criação de gado que tem rendido bons resultados. Os detalhes no próximo bloco. Até já! Um pecuarista de Botucatu adotou um novo sistema para a criação de gado que tem rendido bons resultados. É o pastejo rotacionado. Nele, o espaço em que os animais ficam é menor do que o convencional, o que facilita o controle da produção de leite. São 22 piquetes em uma área de 1 hectare. Cada espaço criado nesse sítio em Botucatu comporta até 11 vacas leiteiras. A divisão é feita com estacas de madeira e cerca elétrica a 1,10 m do chão. O sistema de pastejo rotacionado facilitou o trabalho, onde antes o gado ficava solto pelo pasto. Bem mais fácil de você manejar o gado, né? Que é tudo piqueteado, você toca eles no corredor e praticamente eles já sabem o caminho, né? Então chegou, eles já entram e fica ali mesmo e não sai. Então é bem mais fácil do que você soltar eles no que não é piqueteado e tem que estar correndo atrás, né, pasto grande, essas coisas, né? Os animais passam um dia em cada piquete. Depois de tocados para a divisória ao lado, começa o trabalho para estimular o crescimento do capim. Assim que nós remanejamos os animais do piquete onde elas pastejaram para o próximo piquete, nós fazemos uma adubação nitrogenada utilizando a ureia. E logo em seguida, se não houver chuva natural, nós ligamos o sistema de irrigação para poder ajudar a incorporar o adubo e evitar a perda por volatilização. O número e tamanho ideal dos piquetes implantados dependem de quantos animais são criados na propriedade. No caso aqui em que a gente tem 1 hectare de pastagem dividida, atualmente estão sendo trabalhadas 11 animais, 11 vacas produzindo leite nesses piquetes. Eu poderia ter uma área o dobro, 2 hectares, né? E ao invés de eu ter piquetes de 450 metros quadrados, como esse caso, eu teria piquetes de 900 metros quadrados. A diferença é que ao invés de 11 vacas, eu poderia trabalhar com o dobro, de 22 a 25 vacas por hectare. O sistema de pastejo rotacionado foi implantado nesse sítio em dezembro de 2011. Em pouco mais de um ano, o proprietário afirma que a produção de leite dobrou e houve uma economia na hora de comprar a ração. O primeiro resultado foi o leite no balde, né? Então as vacas aumentaram a produção de leite, a taxa de fertilidade dos animais aumentou, conseguimos inseminar mais animais, os animais mantêm o score corporal do melhor possível. Então o resultado assim vem no leite e compensa todo o investimento que foi feito. Cada dia sempre tem alguma coisa, né, diferente, né? O leite aumenta, o gado mais cheio, mais saudável, né?
Então, sem dúvida, é melhor. O resultado alcançado em pouco tempo é aprovado pelo produtor. Nós estamos muito felizes, sim. O resultado positivo, nós recomendamos para os amigos, nós abrimos aqui as portas a quem queira conhecer, visitar e ver que o resultado é realmente fantástico. A Polícia Militar fechou um bingo em Americana. Para entrar, os clientes precisavam de uma senha. O bingo funcionava nesse prédio bem no centro da cidade de Americana. A casa de jogos era monitorada por câmeras de segurança e os jogadores teriam que usar uma senha para entrar. Os policiais chegaram até o local com a ajuda de uma denúncia anônima. Foram apreendidas 56 máquinas. 23 jogadores estavam no local. Um funcionário do bingo foi levado para a delegacia. O homem foi ouvido e liberado. Bandidos explodem caixas eletrônicos em Louveira. Os criminosos utilizavam armas de uso restrito e fizeram os clientes reféns. Foi preciso acionar o grupo de ações táticas especiais para detonar uma banana de dinamite deixada pelos bandidos. Aproximadamente 1 hora depois da chegada do GAT, o dispositivo foi detonado nessa área aberta. Parte dessa parede foi destruída com o impacto causado pelo ataque. Dos 5 caixas eletrônicos, pelo menos 3 explodiram. Segundo testemunhas, cerca de 10 homens chegaram em 3 carros e renderam funcionários do posto de combustível e também do restaurante. Os bandidos também renderam um motorista de caminhão e usaram um veículo para fechar aquela entrada ali, provavelmente para dificultar a ação da polícia. Nenhum refém ficou ferido, mas permaneceram o tempo todo sobre a mira dos criminosos. As cápsulas de espingarda e fuzil no chão mostram que armas de uso restrito foram usadas para amedrontar os reféns. As câmeras de segurança espalhadas pelo local vão ajudar a polícia nas investigações. A polícia prendeu um criminoso suspeito de roubar uma casa em Campinas. Ele foi para a cadeia por conta de uma atrapalhada. Veja como tudo aconteceu na reportagem de Juliana Coleta. Wallace Axel Mendes dos Reis tem 21 anos. O homem que não se importa com a presença da nossa equipe e ainda encara a câmera foi preso depois de fazer 2 roubos. Primeiro, os criminosos roubaram um carro aqui no Jardim Nova Europa. Daqui percorreram cerca de 20 quilômetros até chegarem no Jardim Santa Genebra, onde invadiram uma casa. De acordo com o morador que não quis gravar a entrevista, ele foi surpreendido pelos bandidos no momento em que guardava o carro na garagem. Toda a família foi feita refém pelos assaltantes, que levaram dinheiro, joias e eletrodomésticos. Além dos produtos roubados, os bandidos também levaram o carro da família. Mas quando estavam indo embora, o Wallace, que não mora em Campinas, se perdeu. Ele errou o caminho e passou na frente dessa viatura. Os policiais ainda faziam patrulhamento no bairro onde o primeiro carro havia sido roubado. Pelo menos outros 4 criminosos teriam participado dos crimes, mas conseguiram fugir. No roubo à residência estavam praticamente uns 5 indivíduos. Pelo que a vítima pôde perceber, tinham mais ou menos 5 indivíduos. O Wallace não tinha passagens pela polícia. Ele foi autuado em flagrante e vai responder por roubo, já que foi reconhecido por uma das vítimas. Um homem foi preso em flagrante por tráfico em Pederneiras. O entorpecente estava escondido numa caixa de sapato. Com o suspeito de 21 anos, a polícia apreendeu 825 gramas de cocaína, 680 gramas de crack e 714 gramas de maconha, além de uma balança de precisão e um aparelho celular. Segundo a polícia, o entorpecente estava escondido dentro de uma caixa de sapato. Após trabalho de investigações e inteligência policial, o setor de investigações da Delegacia de Pederneiras passou a monitorar o tal rapaz por cerca de 15 dias. E hoje, tendo em vista, inclusive, os festejos carnavalescos, possibilitou encontrar a droga com essa significativa quantidade. Esse indivíduo que está sendo preso, a conduta dele nós normalmente costumamos classificar como um distribuidor. Então, por isso que, nesse caso, nós não encontramos valores em dinheiro, apenas a droga fracionada. E essa droga, normalmente, ela vai alimentar os pequenos pontos de varejo, as conhecidas biqueiras, da nossa cidade e mesmo da região. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele vai ser encaminhado para a cadeia pública de Avaí, onde deve ficar até o final do inquérito. Um bairro em Restinga está há 15 anos esperando asfalto.
Funcionários dos Correios, vans escolares e até as ambulâncias não conseguem mais chegar ao local. Como os ônibus não chegam às casas para buscar as crianças, as mães precisam levá-las até o asfalto. Enfrentam o barro e os buracos. Não é sempre que conseguem chegar. Com tanta sujeira, Gilmara teve que voltar com os filhos para casa e eles perderam um dia de aula. Quando eu estava passando por perto de uma poça de lama, veio um carro, jogou lama nos meninos e não teve mais condição dos meninos ir para a escola. Tive que voltar para casa. Quer dizer, se tivesse pelo menos tudo direitinho, não ia acumular água e não estaria realmente sujando as crianças. Dirigir pelas ruas do bairro é ainda pior. São muitos buracos, alguns verdadeiras crateras. As guias chegaram a ser construídas na lateral das ruas, mas estão se perdendo por falta de manutenção e pela ação da água, que carrega os blocos de concreto junto com o dinheiro que foi investido. Essa estudante não aguenta mais essa situação e quando chove, fica ainda pior. Pior ainda, cai e vai tolando no pé, né, no barro. Até vai toda suja para a escola e volta pior ainda. Esquecidos na periferia de Restinga, esses moradores pedem apenas uma coisa. É melhoria, né? Transporte melhor, asfalto pelo menos. Que eles vejam a gente aqui, né? Porque eles não estão enxergando a gente. O prefeito diz que esse é um problema antigo que vem passando de mão em mão e prometeu finalmente resolver o problema. Nosso projeto é urbanizar lá, asfaltar e levar as melhorias para o bairro. Mas infelizmente ainda não deu tempo de nós estar atuando nesse setor. Mas se Deus quiser, esse ano ainda, nós vamos estar atuando com bastante eficaz lá no Alto da Boa Vista. E você vai ver ainda nesta edição. No litoral, o Blitz tenta impedir prática de trabalho infantil. E a noite de sábado foi de desfile das 5 escolas de samba em Araraquara. O Record News Paulista volta já. E aqui em Araraquara, sábado foi a noite do desfile das escolas de samba. O clima carnavalesco em Araraquara foi embalado pelo desfile das 5 escolas de samba que, com criatividade e animação, levantaram a arquibancada montada no centro de eventos da cidade. A primeira escola a pisar na avenida foi a Benê de Vitório Desante, seguida da Mancha Verde Araraquara, que saiu do grupo de acesso. O Gaviões do Celmideio foi a terceira escola da noite a desfilar e a arquibancada se levantou para cantar o samba enredo. Logo depois, embaixo de muita chuva, veio a escola Unidos da Morada do Sol. E o encerramento ficou por conta da Nação Quilombola. A apuração será realizada nesta quarta-feira com tranquilidade, pois nenhuma escola este ano será rebaixada. No Guarujá, agentes da prefeitura visitaram os quiosques das praias. O objetivo era alertar os proprietários sobre as consequências do trabalho infantil. Nessa época do ano, é comum ver crianças ajudando a atender as mesas. A partir de 16, pode ser enquadrado na lei como aprendiz, e a partir de 18, normalmente não precisa. A orientação é sobre trabalho infantil. Para falar do problema, funcionárias do Centro de Referência especializado em assistência social visitaram os quiosques da Praia da Enseada. E o resultado foi bastante positivo. Existiam bastante menores trabalhando, né? Então por isso que a gente pensou nesse projeto, nesse tipo de ação, primeiro para fazer uma sensibilização e pedir o apoio deles para não empregar esse tipo de demanda, principalmente agora na temporada, mas o Ministério Público passou antes e isso já deu um grande avanço no nosso trabalho. O que acompanhamos foi apenas uma visita. Quem pode aplicar a punição aos quiosqueiros é o Ministério do Trabalho, que costuma receber denúncias através do Ministério Público. O comerciante que não cumpre a lei pode pegar de 6 meses a 2 anos de prisão.
Raquel sabe que não pode contratar menores de 16 anos e aprova a iniciativa. A criança tem que estar brincando, estudando em casa, lendo história, vendo televisão. Vem menor procurar emprego aqui? Vem bastante. A gente vê pessoas aí de 12, 13 anos de idade, a procura é enorme. Tá? Então a gente não pega com receio, até por mais que você tenha vontade de ajudar, mas geralmente a gente já está com a equipe completa, a gente não precisa e mesmo que precisasse não iria pegar. Minutos depois, um flagrante. A criança, segundo o responsável, estava apenas ajudando. Ele me ajuda, né? Tem que ajudar, né? Mas não trabalha. Ele vai pegar as banquetas, essas coisas. É melhor, acho que aqui do lado pegar uma banqueta do que estar roubando, não é verdade? Então tem que dar valor ao dinheiro agora. Todo fim de semana a mesma coisa, né? Então a gente se depara com crianças trabalhando para cá, para lá, pedindo, auxiliando eles de alguma forma, o que a gente sabe que isso daí é inconcebível, né? Geralmente a fiscalização vem, passa, todo mundo se esconde e depois eles voltam, concorda? Então a gente vai esperar esse final de semana e que a fiscalização esteja aqui, né? Para que aconteça que as crianças não trabalhem, certo? Mas para sempre, né? E foi encontrado em Cubatão o grupo de turistas de Paranapiacaba que estava perdido na mata da Serra do Mar. Depois do resgate, os jovens foram levados para a base do Corpo de Bombeiros de Cubatão. Os 3 saíram de Paranapiacaba às 8 horas da manhã de quinta-feira. Pouco depois, já notaram que estavam perdidos. A trilha geralmente demora 2 horas e meia no máximo, mas começou a passar, falou, pô, não chegamos na entrada ainda e tal. Não, vamos continuar descendo, mas foi assim, de 3, quando a gente começou a ficar escuro, a gente já falou, pô, a gente está perdido mesmo, não tem o que fazer. Eles contam que passaram momentos difíceis durante a noite. Dormiram amontoados sobre uma pedra no meio do rio. Muito medo. Também. De ter algum bicho para vir picar a gente, aranha, escorpião, essas coisas. Os 3 amigos saíram de casa com apenas poucas roupas na mochila. Pretendiam andar 18 quilômetros a pé até chegar na Praia Branca, em Guarujá. Admitem que não conheciam a trilha e não estavam preparados. Nada. A gente foi com o cara e a coragem, a roupa do corpo e falou, vamos. Pegamos as barracas e fomos. A aventura terminou apenas com alguns arranhões, picadas de insetos e uma advertência da Polícia Ambiental. É um termo administrativo, eles vão ser encaminhados à Fundação Florestal, que é o responsável pela preservação da Serra do Mar também. E nessa advertência pode ser majorada a multa entre R$1.000 até R$10.000. A operação de salvamento do grupo mobilizou bombeiros de São Paulo e da Baixada Santista. Nesse tipo de resgate é usado também o helicóptero da Polícia Militar, o que tem um custo operacional alto. E é em feriados prolongados que ocorrências assim são mais comuns. No ano passado, 2 pessoas morreram depois de se perderem em matas da região. Nessas trilhas você tem bifurcações, você tem vários rios e quando ela quer retornar normalmente ela não consegue. Então é importante que ela conheça, né, essa parte de caminhada ecológica, de como é feita uma trilha com segurança e utilize isso. Normalmente não é feito e nós acabamos tendo esse tipo de ocorrência de pessoas perdidas. Autoridades de Ribeirão Preto se reuniram para definir estratégias de fiscalização em bares e casas noturnas. A Vara da Infância quer restringir a entrada de menores nesses estabelecimentos. A reunião mobilizou órgãos públicos de vários setores, entre eles os comandos das polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e a Vara da Infância e da Juventude. O objetivo do encontro, definir uma estratégia integrada entre as autoridades para fiscalizar bares e casas noturnas. Com a ação, a promotoria pretende ao menos evitar situações que possam provocar tragédias como a na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde centenas de pessoas perderam a vida. O caso ganhou destaque no noticiário nacional. A finalidade é exatamente essa, evitar que haja repetições de situações catastróficas como ocorreu no Rio Grande do Sul e principalmente deixar muito claro a essas autoridades que jamais o poder econômico pode se sobrepor à vida das pessoas. Durante a reunião, o promotor chamou a atenção para alguns casos de irregularidades já registrados na região,
como, por exemplo, essa caixa de energia em condições precárias, logo na entrada do rodeio no distrito de Bonfim Paulista, e de um restaurante com o laudo dos bombeiros vencido que funcionava como boate em Ribeirão Preto. A saída de emergência do local estava bloqueada. O promotor também quer intensificar a fiscalização para impedir que adolescentes frequentem festas apropriadas para maiores de 18 anos. A ideia é exatamente, o evento não serve para menores de 18 anos de idade, não pode ter eles presentes. Um jovem de 19 anos foi preso com 2 quilos de crack. A droga seria vendida para abastecer outros traficantes de Bauru. Jonatas Moraes dos Santos foi surpreendido pela polícia durante um patrulhamento de rotina. A movimentação do tráfico estava ocorrendo logo cedo, no bairro Fortunato Rocha Lima, região noroeste de Bauru. O indivíduo, quando viu a viatura, saiu correndo. Fomos atrás, conseguimos abordá-lo. Em sua posse estava a pedra menor, 50 gramas aproximadamente. Ele acabou confessando que iria vender essa pedra e também confessou que na casa onde ele mora com os pais haveria mais 2 quilos em cima do guarda-roupa. Fomos até a casa, com a permissão aí do dono da casa, o genitor aí do mesmo, autorizou a entrada dos policiais e realmente em cima do guarda-roupa foi encontrado esses 2 quilos. O suspeito é de família humilde. O pai é vigia noturno, trabalha à noite e dorme durante a manhã. Segundo a polícia, o filho aproveitava esse momento para traficar. Segundo a polícia, o curioso nessa situação é que o traficante não vendia as pedras pequenas de crack prontas para o consumo por parte dos usuários. Ele era um fornecedor, vendia, vamos por assim dizer, no atacado. Porções de 50 gramas, que eram repassadas a outros traficantes, esses sim, responsáveis pelo fracionamento do entorpecente. Em Taubaté, um rio canalizado abriu uma cratera de 4 metros de profundidade no meio da rua. 6 casas estão interditadas. As obras emergenciais só devem começar depois do carnaval. Depois de uma semana, a cratera continua assim. As fortes chuvas contribuíram para que o buraco de 4 metros de profundidade se abrisse. Mas a origem do problema é que por baixo da rua passa um rio que foi canalizado há 20 anos. Há 8 não há manutenção e com o tempo a força da água provocou uma rachadura. Desde então a água começou a se infiltrar. A prefeitura ela tem que fazer uma manutenção preventiva, tem que de vez em quando entrar dentro desses tubos e olhar qual é a situação que está se encontrando o tubo. E a falta de manutenção não foi possível observar que aqui estava rachado, o tubo estava com um defeito e estava vazando a água, porque aqui corre um rio que foi canalizado. Esta senhora morava nesta casa que foi uma das 6 interditadas. Agora, obrigada a sair, está com dificuldades. E aí está tudo rachado, não tem como participar da minha casa mais. E para vaga não tenho nada. Para vaga não tenho nada, tá tudo aí dentro. Eu tirei minhas roupas hoje um pouco, porque não tem onde colocar. Um pouco que eu tirei não chega nem a metade do que ficou aí. Outros moradores vizinhos à cratera também temem que o buraco aumente antes do início das obras, que devem começar só depois do carnaval. Se afundar essa rua, vai acabar levando a casa minha, da minha tia e da minha cunhada, porque tem acesso pro lado de cá. Então é meio complicado. A gente vive com medo, dorme com medo e acorda com medo. E o risco existe. É o que explica o chefe da Defesa Civil. E a tendência é que aqui tenha um pouco mais de transtorno. Por isso, nós da Defesa Civil já nos preocupamos em interditar as casas que são próximas aqui. Nós não interditamos só as casas que estão próximas ao buraco. Nós já interditamos 2 casas do lado, 2 casas para o outro, para que as famílias já pudessem ser removidas. Neste outro ponto da rua, a menos de 200 metros, outra cratera de menor proporção foi fechada de forma provisória, porque os moradores destas outras casas também vão precisar sair. Segundo a Defesa Civil, as obras devem durar entre 90 e 120 dias e vão custar R$1,5 milhão de reais. As famílias que são obrigadas a sair das casas vão receber um auxílio de R$600. Daqui a pouco, depois do intervalo, os gols da rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. E a goiaba pode ser uma grande aliada para retardar o envelhecimento e evitar manchas na pele. Não sai daí, nós voltamos já já.
Nesse fim de semana teve jogos pela Série A2 do Campeonato Paulista. Confira agora o placar da rodada e alguns gols. Pela sexta rodada da Série A2, depois de 16 anos, Ferroviária e Portuguesa voltaram a se enfrentar em Araraquara. E o jogo não saiu do 0-0, mesmo com boas chances de gols para os dois times. Com esse resultado, a Lusa continua no G8 e a Ferrinha consegue apenas 2 pontos em 2 jogos seguidos em casa. Mesmo resultado de Grêmio Barueri e Comercial, graças à atuação do goleiro Márcio do Barueri, que segurou o ataque do time de Ribeirão Preto. Falando em Comercial, a diretoria do time lançou uma promoção para a torcida. Quem for assistir o jogo contra o Noroeste com o uniforme do time, paga metade do ingresso. Confira agora os outros resultados da sexta rodada. O Monte Azul venceu o Juventus por 1-0, mesmo resultado que o Grêmio Osasco superou o Noroeste fora de casa. A Catanuvense recebeu o Velo Clube e venceu também por 1-0. O Rio Claro passou pelo Santo André pelo placar de 2-1. O Rio Branco ganhou do São José por 1-0, enquanto o São Carlos foi superado pelo Audax por 2-0. Jogando em casa, a Santa Cruzense foi goleada pelo Capivariano por 4-1 e, fechando a rodada, o Red Bull e o Guaratinguetá ficaram no 1-1. A classificação da Série A2 está assim. O Monte Azul lidera, seguido por Rio Claro, Grêmio, Osasco, Audax, Comercial, Velo Clube, Portuguesa e São José. A 7ª rodada da competição começa terça-feira e será completada na quarta. A família de um comerciante de Areiópolis foi feita refém por bandidos. A vítima foi rendida quando chegava em casa. Durante a ação, os criminosos usaram um carro que havia sido roubado em Macatuba, mas eles decidiram abandonar o veículo e fugir com o das vítimas. Os comerciantes tinham acabado de fechar a pastelaria e voltavam para casa por volta da meia-noite. Quando chegaram em frente à residência e desceram do carro para abrir o portão, foram rendidos. Colocaram a arma na cabeça deles, eu escutei o rapaz falando com meu pai falando que não tinha dinheiro. Eu peguei, abri a porta, assustado, perguntando o que está acontecendo aí. Eles já abordaram, entraram para dentro, me abordou, mandou deitar no chão. E entraram para dentro, e eles já sabiam que não era dono de lanchonete, sendo que eles vieram aqui. Falou assim, eu sei que você é dono de lanchonete, você tem dinheiro. A ação foi rápida, durou apenas 10 minutos. Depois de levarem todo o dinheiro, os bandidos fugiram no carro das vítimas e deixaram para trás o veículo usado para cometer o crime. Nós ficamos intrigados, né? Porque foi um produto de roubo na cidade de Macatuba, em data do dia 6, agora de fevereiro, e esse veículo foi deixado aqui em Areiópolis e foi levado um outro veículo da vítima. Além do carro, os ladrões levaram R$ 900 e 2 celulares. A polícia fez buscas pela região, mas não encontrou pistas dos suspeitos. Foram feitos, o patrulhamento pela região e provavelmente eles tomaram um destino contrário, O que a polícia militar estava patrulhando foi acionado reforço, tudo, mas infelizmente não conseguimos encontrá-los. O dono da pastelaria, que ficou o tempo todo ao lado da esposa e do pai sob a mira de um revólver, ainda está assustado. Vai ficar meio ressabiado à noite na hora de vir embora, Vai ter que chamar uma guardinha para acompanhar nós. E enquanto abre o portão, fica na esquina olhando para ver se não está acontecendo nada. Fazer o quê, A vida, Continuar vivendo. Pode chover nos próximos dias, o que complica muito a situação das rodovias na volta do feriadão. A previsão para o feriado prolongado é de chuva. Isso deixa as equipes que vão trabalhar em alerta. Curvas perigosas e pistas sem defensa central são fatores que complicam para qualquer motorista. A Polícia Rodoviária Federal estará com efetivo redobrado para dar conta de tanto serviço. Por ser uma rodovia de trecho simples, ela sim se torna perigosa. Nós pedimos para que todos respeitem a distância de segurança do veículo que irá à frente para evitar surpresas ao longo do caminho. Mas uma medida pode aumentar a segurança durante este feriado de carnaval. É que o tráfego de veículos pesados, conhecidos como bitrens, estará restrito durante o feriado. Segundo este inspetor da Polícia Rodoviária Federal, foram definidos horários para a circulação destes veículos. No dia 12, das 16 às 24 e no último dia, no dia 13, das 6 às 12 da manhã. Isso pode fazer aumentar a segurança? Isso aumenta, e principalmente agora com esse período chuvoso, evita dos veículos fazendo essas ultrapassagens perigosas. A lei seca mais rígida deve enquadrar o motorista que se arriscar a dirigir sob efeito de álcool. Radares fotográficos vão ajudar a polícia na fiscalização de excessos de velocidade. Só no último feriado de Ano Novo, na região de Marília, foram 2.000 multas para os apressadinhos.
4 pessoas, entre elas um menor, foram levados à cadeia de Franca, suspeitos de tráfico de drogas. Mariana de Oliveira, de 21 anos, foi presa neste carro quando fazia contabilidade do tráfico. Com ela foram apreendidas 30 pedras de crack, um caderno com anotações e mais de R$ 1.500 em dinheiro. O marido dela, Lucas Viodres do Prado, de 22 anos, e um adolescente de 17, também foram detidos na Vila Santos Dumont. Eles respondem por associação e tráfico de drogas. Foi realizada uma insistência com a fim de capturá-lo. O veículo, como nós estávamos próximos, uma mulher imediatamente tentou se evadir do local conduzindo esse veículo. Em outro bairro, agentes da DISE prenderam mais um suspeito após investigações. Imagens feitas pela polícia mostram a droga apreendida. Quase 1 quilo de maconha, porções de cocaína e crack. No local ainda foram encontradas balanças de precisão, um revólver calibre 38, munições e dinheiro. O suspeito é Bruno Rosa, de 25 anos, que já tem passagens por furto. Um ex-policial foi baleado depois de sair de um banco. Ele estava com os filhos quando foi abordado pelos bandidos. O crime aconteceu em frente a esse banco em Campinas. O sargento aposentado da Polícia Militar estava entrando no carro depois de sacar R$4.000 quando foi abordado pelos bandidos. Um dos criminosos ficou na moto, enquanto o outro, armado, anunciava o assalto. O sargento teria reagido e acabou baleado. Os criminosos conseguiram fugir. No local, há dúvida se ele foi alvejado ou não. Tudo indica que sim. Os policiais estão atentos, qualquer entrada pelo PS seremos informados. Pesquisadoras aqui de Araraquara descobriram na goiaba um poderoso aliado contra o envelhecimento da pele. A fruta possui propriedades que retardam sinais da idade e também o aparecimento de manchas. Um creme anti-rugas à base da fruta já está sendo testado. O cheiro é bom, a fruta bonita e carnuda. E agora a goiaba tem outra finalidade. Vai virar creme anti-rugas. Muito bacana. Goiaba? Não imaginava que a goiaba poderia fazer tudo isso. Então tá na hora de comer mais goiaba, né? A novidade vem da Universidade Estadual Paulista de Araraquara, no interior de São Paulo. Pesquisadoras estudaram os benefícios da goiaba para a pele durante 4 anos e descobriram que a fruta possui propriedades antioxidantes que retardam os sinais de envelhecimento e o aparecimento de manchas. Mas não é tão fácil assim, não. Não basta comer uma goiaba assim como essa para ficar com a pele lisinha. E a pesquisadora explica por quê. A pessoa teria que ingerir 30 vezes mais goiabas do que o que seria aplicado na face para que ela tivesse esse efeito anti-envelhecimento na pele. Ela explica que a goiaba possui 80% de água e que nos 15% restantes é que estão as propriedades antioxidantes, mas em concentrações muito pequenas para fazer qualquer efeito. Mas as pesquisas conseguiram resolver esse problema e transformaram a goiaba num extrato, matéria-prima para a manipulação do creme. Sabe-se que a goiaba tem altos teores de vitamina C, de ácido cítrico e de alguns flavonoides, como é o caso da quercetina. Os primeiros testes foram feitos em coelhos e os resultados foram animadores. Agora as pesquisadoras aguardam autorização para fazer os primeiros testes em humanos. A gente espera que ao final de 3 anos a gente tenha esses resultados concluídos. E se depender da vaidade do povo, vai chover voluntário. Quero ser uma das primeiras a experimentar, hein? Vou querer fazer esse teste, você é a primeira. Mas que venham com paciência, a primeira da fila já está por aqui. Em nome da vaidade, a pesquisadora pode virar cobaia? Com certeza. Eu pretendo começar a testar em breve. O Record News Paulista fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e não perca de segunda a sexta, sempre às 9 da noite, o Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.